Então, vamos para a parte 2 do estudo. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Nesse capítulo 17, Deus fala grandes coisas para Abraão. Na verdade, para Abrão, porque mais para frente Deus muda o nome de Abrão para Abraão, porque ele já começa a se revelar, né, a Abrão das promessas que ele tinha para ele. E aos 99 anos, Deus, né, aparece a Abrão e diz que ele é o Deus Todo-Poderoso e fala para ele ter comunhão com ele, né, para ele ser obediente a ele em tudo. E podemos ver isso na vida de Abrão, o quanto ele foi obediente ao Senhor. E Deus faz a aliança com ele nos versículos que eu li, que ele será pai de muitas nações. Então não será mais uma nação, mas será nações, sendo parte de Abrão pela fé. Então veremos no decorrer do estudo que se tornará, né, essas nações pela fé em Deus por meio de Abraão, se tornará apenas uma nação, que é o Israel de Deus. Vamos ver claramente isso no estudo, né? Versículos por versículos, Deus vai nos mostrar que pela fé Deus tem apenas um povo e esse povo é o Israel de Deus. Então não terá mais diferença entre judeus e gentios. Espiritualmente em Cristo Jesus é um povo só. O apóstolo Paulo falou a respeito disso na carta aos Gálatas. Vamos ler o que ele diz. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E qual é a promessa? Vamos voltar lá no capítulo 17. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Abraão e os patriarcas, eles viviam como peregrinos e estrangeiros na terra. Eles estavam de olho na promessa de Deus, de novos céus, de nova terra que Deus havia prometido. Da mesma forma, nós também deveremos viver assim, da fé, pela fé e sabendo que somos peregrinos e estrangeiros aqui, estamos esperando a promessa de Deus, novos céus
e nova terra. E eu quero até ler o que o Pedro falou na sua carta, né? 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Eu vou finalizar esse estudo lendo Hebreus 11, capítulo 11. Se você ainda não leu esse capítulo, leia e seja edificado pelos heróis da fé. Eu irei ler a partir do versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamados de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Li os versículos do 8 ao 19. Termino aqui a parte 2, logo voltarei com a parte 3. Fiquem na paz de Jesus.